Deus seja louvado, paz de Deus com todos, bom dia. Meu nome é irmão Gilberto, eu resido aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. E vou aqui postar um testemunho no canal Comunhão com Deus. Queridos irmãos, ali no ano de 2000, eu ainda conheci essa graça. E o Senhor assim me libertando da depressão, irmãos. Devagarinho, mas bem devagar. Bendito seja Deus. O Senhor foi guiando os meus passos e me firmando nessa graça, irmãos. E ali, passado ali, irmãos, uns 6 a 8 meses, se eu não me falha a memória, eu congregando aqui na minha comum. E neste dia, irmãos, foi um dia de muita luta, de muita guerra, irmãos, porque eu amanheci com muita disposição para ir congregar, mas no decorrer do dia, a luta, a guerra, a peleja foi enorme, irmãos. Eu ali na minha casa, querendo muito congregar, irmãos, sabe? Uma fome imensa da palavra. Mas a luta foi grande, irmãos. A alma necessitando do alimento espiritual, mas a carne ali querendo desfrutar das coisas mundanas. Mas eu rendo graças a Deus que o Senhor ali me deu força, irmãos. E exato 19h15 da noite, eu decidi me arrumar e corri para o culto, irmãos. Morava ali perto da igreja. E cheguei na igreja, já era 19h15, 19h30. Já havia começado o culto, estava tocando o hino. Mas ali eu fiquei na comunhão, bendito seja Deus. E ali, na exortação da palavra, irmãos, eu não me recordo qual foi a palavra, tá? Mas ali o Senhor dizia assim na boca do seu vaso: hoje tu veio aqui, tu não queria, foi uma luta imensa, né? Porque a alma queria, mas a carne não. Mas eu já havia marcado no livro da vida que você estaria aqui hoje. Eu te trouxe até aqui para falar com a tua alma, bendito seja Deus. E ali, o Senhor ali, irmãos, falando na boca do seu vaso ali, na exortação, o Senhor dizia assim: tu és um escolhido meu, eu te escolhi desde o ventre da sua mamãe, mesmo quando você era menor que um caroço de azeitona. Ali eu te gerei, eu te formei, e tu estás aqui hoje. Sabe, aquela menininha dos olhos verdes, que todos na escola não gostariam de namorar? Pois bem, tu és essa minha menininha dos olhos verdes, e eu te digo que eu serei contigo na tua vida, porque eu sou teu pastor e nada irá te faltar. Bendito seja Deus, irmãos. Esse Salmo 23, irmãos, naquele dia, ele ficou marcado, irmãos, e gravado no meu coração, irmãos. Eu saí dali feliz, irmãos, saí dali leve, feliz, mais uma vez. E continuei a minha caminhada, irmãos, bem devagarinho mesmo. Passou-se ali mais ou menos uns 6 anos, irmãos. Eu congregando na minha comum, e o Senhor se usando de um outro vaso. O Senhor veio dar essas mesmas palavras, irmãos,
na boca daquele vaso e mais uma vez eu saí dali feliz, irmãos. E continuei, irmãos, caminhada. Ali eu já era uma alma testemunhada, irmãos. Já era uma alma testemunhada, já tinha conhecimento. Passou-se ali novamente uns 6 anos, irmãos. Isso já em 2012. Em agosto de 2012, não esqueço. Mais uma vez na minha comum, o Senhor voltou a dar essas mesmas palavras, irmãos. E mais uma vez, irmãos, neste dia, eu saí dali muito feliz, irmão, mas muito feliz mesmo, porque pela terceira vez, o Senhor estava confirmando essas palavras na minha vida, irmãos. Só que nessa terceira vez, irmãos, ali no final, foi um pouco diferente, e o Senhor ali acrescentou algo mais. E o Senhor dizia assim: eis que eu te digo que daqui a alguns meses o inimigo ele irá vir te confrontar, mas se tu prostrares os teus joelhos perante mim, eu irei ao teu encontro. E se eu não for ao teu encontro, eu enviarei anjos para te socorrer, porque eu sou o teu pastor e nada irá te faltar. Bendito seja Deus, irmãos. Saí dali feliz, chorando, feliz, irmãos. Isso, irmãos, foi em agosto de 2012. Nessa época, minha esposa estava gestante. E passou muito rápido, irmãos. Passou ali o mês de agosto, de setembro, outubro. E chegando ali no mês de novembro, nas primeiras semanas ali, irmãos, estávamos nos preparando numa noite de sábado para ir dormir. Estourou a bolsa da minha esposa. Corremos para o hospital ali, irmãos. E por volta de 1h da manhã demos a entrada ali. Ali eu liguei para minha sogra. Eu pedi que minha sogra ficasse com minha esposa no hospital, porque eu não poderia ficar. Fui para casa, irmãos. E no meu pensamento eu pensei assim: já estourou a bolsa. Daqui a algumas horas a criança nasce e estará tudo bem. Mas, irmãos, esse foi o meu pensamento, irmãos. Porque naquele hospital, irmãos, bendito seja Deus, tudo por permissão do Pai, irmãos. A minha esposa ficou ali por mais de 15 horas, irmãos. Sofrendo ali, irmãos, com fortes dores de parto, irmãos. A briga naquele hospital foi intensa, irmãos. Eu vou resumir aqui, tá? Essa parte. Mas vou dizer por irmãos que naquele hospital o Senhor enviou ali um anjo, irmãos. Como o Senhor havia dito na sua palavra. Ali, o Senhor começou ali, irmãos. Enviou o anjo ali, o anjo foi ali e fez o parto da minha esposa ali, irmãos. A criança ali nasceu inchada, mas nasceu bem, graças a Deus. E saindo daquele hospital, a minha esposa decidiu ir para casa da mamãe dela, onde a mamãe dela iria ajudar ela ali nos primeiros dias. E assim foi feito, irmãos. Foi para casa da mamãe dela, ficou uma semana. Depois de uma semana ela veio para casa. Veio para casa numa quarta-feira. Quarta para quinta tudo bem, quinta para sexta tudo bem. E da sexta para o sábado, irmãos, eu olhei para minha esposa. Eu fiquei muito preocupado com ela. Eu falei: esposa, eu estou preocupado com você, esposa. Eu estou preocupado porque essa criança está dormindo entre nós. Vamos fazer o seguinte, esposa. Vamos pegar aqui essa poltrona. Vamos pôr aqui do lado da cama, esposa. Vamos pôr a criança aqui para que ela durma aqui em segurança. E assim, irmãos, o fizemos. Aquela criança ali, irmão, nessa noite, irmãos, aquela criança dormiu, irmãos. Eu confesso que eu estranhei, irmãos, porque nessa noite ela não chorou. Eu
e minha esposa estávamos cansados e dormimos direto. Eu não vi o choro da criança, mas tudo bem. E ali no sábado, irmãos, eu acordei, né, por volta de 6h30, e eu estava ali no banheiro, lavando o rosto, me preparando para ir trabalhar. E ali a minha esposa falou: amor, corre aqui, corre aqui. Eu corri lá, irmãos. A minha esposa estava com meu filho nos braços. E ela falou assim: isso é normal, amor? Eu olhei para meu filho, irmãos, no braço dela. Eu reparei que ele estava espumando. Eu achei estranho, irmãos. Só que como era uma época de calor, eu achei que fosse o calor. Eu abri a janela da casa, né? E ali eu pegava a criança no colo, eu chamava por ele, eu balançava ele devagarinho. E ele não respondia, irmãos. E eu comecei a ficar preocupado, mas eu não queria demonstrar para minha esposa a preocupação. Ali eu chamava por ele, balançava ele devagarinho, nada, irmãos. E a preocupação começou, irmãos. Eu falei: esposa, eu vou ligar para a ambulância. Ali eu peguei o celular, liguei para a ambulância, irmãos. Bendito seja Deus. E a ambulância falou assim: daqui a 10 minutinhos nós estamos aí. Tá bom. Eu rindo, graças a Deus, irmãos, que passou 5 minutos, passou 10 minutos e nada da ambulância, irmãos. E eu fiquei preocupado, irmãos. Fiquei muito preocupado. E ali eu falei: esposa, essa ambulância não vai vir não, esposa. Vamos de carro, esposa. Ali, irmãos, eu peguei a chave do carro, irmãos. Eu corri lá no carro. Eu coloquei a chave no contato do carro, dei na partida e nada do carro pegar. Eu tentei pela segunda vez, nada do carro pegar. Eu tentei pela terceira vez, irmãos, e nada do carro pegar. E eu falava comigo: Senhor do céu. Ali, irmãos, eu decidi pegar o celular. E eu pensei comigo: eu vou ligar para um amigo meu. Ele tem carro e eu sei que ele não vai me negar uma carona. Ali, irmãos, eu peguei o celular, liguei para esse meu amigo, na residência dele. Caixa postal, irmãos. Eu liguei no celular dele, caixa postal. Eu falei: Senhor Jesus, o que está acontecendo, Senhor? E ali, irmãos, eu já estava nervoso, irmãos, porque o tempo estava passando. Ali, irmãos, olhando o relógio, irmãos, e nada da ambulância, irmãos. E eu já nervoso, irmão. E eu falei assim: esposa, sobe, esposa. Sobe lá para cima e vai se trocar, esposa. Ali minha esposa subiu, irmãos. E ali eu fiquei com a criança, irmãos. E naquele momento, irmãos, eu confesso que eu já não sabia mais o que fazer, irmãos. Naquele momento, irmãos, eu já não tinha mais a quem recorrer aqui na terra, irmãos. Mas naquele momento, irmãos, eu também me lembrei, irmãos, daquelas palavras, irmãos. Sim, daquelas palavras. E ali, irmãos, no quintal daquela casa, irmãos, ao céu aberto, irmãos, eu prostrei os meus joelhos no chão. Eu levantei a minha face para o céu. Eu fechei os meus olhos e na comunhão com o Senhor eu disse:
Senhor, Tu me disseste, Senhor, que eu seria um dos Teus escolhidos. Tu me disseste, Senhor, que o Senhor havia me escolhido desde o ventre da minha mamãe, mesmo quando eu era menor que um caroço de azeitona. Tu me disseste, Senhor, que eu seria a Tua menininha dos olhos verdes. Tu me disseste, Senhor, que Tu serias o meu pastor e que nada iria me faltar. Tu me disseste, ó Deus, que se eu postasse os meus joelhos no chão perante Ti, Tu virias ao meu encontro, e que se Tu não viesses ao meu encontro, o Senhor enviaria anjos para me socorrer. Hoje aqui, Senhor, eu prostro meus joelhos no chão perante Ti, com meu filho no colo, e eu clamo a Ti, Senhor. Tenhas misericórdia, ó Deus. Seja aqui o meu socorro, Senhor. A minha esposa, Senhor, ela Te pediu tanto por um filho. Ela Te clamou tanto por um filho. E Tu nos deste um filho tão lindo, Senhor. E agora Tu vais permitir que o inimigo, ele arranque de nós o nosso filho. Permita-me, Senhor, que o inimigo, ele leve a mim. Afinal de contas, Senhor, eu já curti um pouco a minha vida. Mas o meu filho não, Senhor. Ele tem apenas 15 dias de vida e ele não sabe de nada. Ele não tem culpa de nada, Senhor. Tenhas misericórdia, ó Deus. Tenhas misericórdia. E naquele momento, irmãos, a minha esposa desceu ali aquela escadaria. E eu falei para ela: esposa, vamos lá para fora, esposa. Vamos esperar aquela ambulância lá fora, esposa. E ali eu pensei comigo, irmãos, se essa ambulância não vier, nós vamos andando para esse hospital, irmãos. E ali, irmãos, ficamos ali, irmãos, na esquina próxima ali à nossa casa. E não demorou muito não, irmãos. Não demorou muito. E de longe, irmãos, de longe ali, eu avistei um carro vermelho virando a esquina, irmãos. Mas logo em seguida, irmãos, surgiu ali um carro preto. Eu corri ali, irmãos. Eu parei aquele carro preto. Havia ali um casal. Eu falei: bom dia, por favor. Vocês estão indo ali pro lado do Boqueirão? Não, nós estamos indo ali para São Vicente. Eu falei assim: muito obrigado, Deus abençoe e os acompanhe. E nisso, irmãos, aquele carro vermelho, a qual eu havia visto anteriormente, irmãos, ele passou bem devagarinho do meu lado, irmãos. E eu olhei para dentro daquele carro, irmãos, e ali dentro eu vi uma moça, irmãos. Eu reparei que ela estava toda vestida de branco. Ela olhou para mim e eu olhei para ela. E o Senhor falou assim no meu coração: para esse carro. Mas, irmãos, eu não sei o que aconteceu, irmãos. Naquele momento, irmãos, o orgulho falou mais alto na minha vida. E eu não parei aquele carro, irmãos. E aquele carro passou por nós, irmãos. E foi lá para o final da rua, irmãos. Só que ali nós morávamos numa rua que era sem saída, irmãos. E por onde aquele carro passou, ele tinha que retornar. Mas ali ficamos nós ali, irmãos. Eu pensei comigo: vamos esperar a ambulância, não tem jeito. Irmãos,
Passado ali uns 3 minutinhos, aquele carro vinha retornando, irmãos. E ali o Senhor falou no meu coração: pare esse carro agora, bendito seja Deus. Irmãos, no que eu pensei em parar aquele carro, irmãos, aquele carro parou bem do meu lado, irmãos. E ali eu ouvi uma voz que falou assim: bom dia, tá tudo bem? Irmãos, quando eu olhei para dentro daquele carro, irmãos, ali não era mais uma moça não, irmãos, mas eram 3 moças, irmãos, todas elas vestidas de branco. E eu falei para aquela moça, irmãos, eu falei: moça, bom dia. Não, moça, não tá nada bem não, moça. Por favor, moça, nos socorre aqui, por favor. E rapidamente, irmãos, aquela moça ali puxou o freio de mão. E ali desceram aquelas 3 moças, irmãos, e vieram de encontro a nós. E aquela moça falou assim: o que houve, papai? O que houve? E eu ali, irmãos, mais que desesperado, irmãos, eu chorava, irmãos. E eu falava assim: moça, me socorre, por favor, moça. O meu filho, moça, o meu filho. E ela falava assim: o que houve com teu filho, papai? O que houve? Eu falei: moça, eu não sei, moça, mas o meu filho, moça, ele acordou nessa situação, moça. Ele não chora, moça. Ele não resmunga, moça. Ele não se mexe, moça. Me socorre, por favor, moça. Aquela moça, ela olhou para mim e ela falou assim: calma, papai. Tenha calma, papai. Eu passei aqui da primeira vez, papai, e eu senti que tinha alguma coisa estranha, papai. Eu decidi parar. Mas me dê teu filho aqui, papai. Me dê teu filho aqui e fica em paz. Porque nós 3, nós somos enfermeira, papai. E nós estávamos indo ali para o hospital, papai. Me dê teu filho aqui. Irmãos, naquele momento, irmãos, eu já em pranto, em choros, irmãos. Eu entreguei ali o meu filho nos braços daquela moça, irmãos. Irmãos, eu não sei, irmãos, não sei dizer o que foi que aquela moça fez, irmãos. Mas eu sei que numa questão de milésimos de segundo, irmãos, aquela criança, irmãos, que não se mexia, aquela criança que não chorava, irmãos, ali, irmãos, ela começou a chorar, irmãos. E ela chorava e berrava e se esperneava, irmãos. E ela chorava de um lado e eu chorava mais ainda do outro lado, irmãos. E aquela moça, ela não entendeu, irmãos. E ela falava assim: calma, papai, calma. Calma que ele tá chorando, papai. Ele tá bem, papai. Mas naquele momento, irmãos, os meus choros, as minhas lágrimas, já não era mais choro de sofrimento e nem de desespero, não, irmãos. Era choro de alegria. Porque naquele momento, irmãos, o Senhor tinha vindo ao nosso encontro, irmãos. E o Senhor, mais uma vez, cumpriu com a sua palavra em nossa vida, irmãos. Aquela moça, irmãos, ela colocou o dedinho na boca da criança, irmãos. E ela começou a chupar o dedo dela. E ela falou assim: papai, essa criança, ele tá com fome, papai. Cadê a mamãe? Tá aqui a mamãe. E ali ela entregou a criança nos braços da minha esposa. Bendito seja Deus. Ele começou a mamar, irmãos. E ela falava assim: papai, vamos correr para o hospital só para tirar umas dúvidas? Eu falei: vamos sim, moça. E ali, irmãos, entramos todos nós para dentro daquele minúsculo carro, irmãos. Mas aquele carro se tornou grande, irmãos. Corremos para o hospital. E rapidamente ali no hospital, bendito seja Deus, a criança foi atendida ali, irmãos. E passou pelos médicos ali. E ali, irmãos, foi constatado que meu filho, irmãos, a única coisa que ele tinha, irmãos, era fome, irmão. Fome. Ele estava muito bem de saúde, bendito seja Deus. A única coisa que ele tinha era fome. E ali só queria saber de mamar. Bendito seja Deus, irmãos.
E saímos daquele hospital ali, irmãos. Aquela moça ainda nos trouxe para casa, irmãos. E chegando aqui no portão de casa, irmãos, eu falei para ela assim: moça, eu não sei, eu não tenho como te agradecer, como te pagar, moça. Mas eu peço muito a Deus, moça, que Deus muito te abençoe a vida de vocês, moça. Deus as guarde, as proteja, abençoe muito as vossas vidas, moça. Porque eu tenho por mim, moça, eu tenho por mim que vocês três, moça, foram 3 anjos, moça. 3 anjos que o Senhor enviou para socorrer a mim e a minha família. E nesta manhã, irmãos, nesta manhã eu estou dizendo que Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus cumpriu com a sua palavra, irmãos. Ele enviou os anjos, irmãos, na nossa vida e socorreu aqui a minha família, irmãos. E eu estou aqui dizendo que Deus é maravilhoso, irmãos. Eu rendo graças a Deus, irmãos. Que Deus fez essa obra linda nas nossas vidas, meus irmãos. Mesmo sendo nós alma testemunhada, irmãos. Sim, nós éramos alma testemunhada. Isso ocorreu no ano de 2012. E no ano de 2014, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. No ano de 2017, o Senhor chamou a minha esposa, irmãos. Mas eu peço a Ele que Ele mandade, que ainda nos dias de hoje nós nos sentimos ainda muito fraco, falho, errante, pequenino na presença do Senhor. Peço aos queridos irmãos para que olhem por nós, para que nas nossas humildes orações estaremos orando também por todos vós. Eu peço aos irmãos, perdoa pelo tempo, tá? Mas que Deus continue a abençoar o canal e a todos vocês com a santa paz de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe. Paz de Deus com todos, bom dia. Meu nome é irmão Gilberto, sou morador aqui da cidade de Praia Grande, Litoral Sul. E aqui eu vou postar um testemunho no canal Comunhão com Deus. Queridos irmãos, ali no início do ano de 2020, bendito seja Deus, ali depois dos eventos aqui, né, no Brasil, das festas mundanas, e logo em seguida começou a se espalhar, né, essa enfermidade que, graças a Deus, nesse momento está terminando, né, que é a Covid. E ali, irmãos, bendito seja Deus, não demorou muito, começou a aparecer aí os primeiros infectados no Brasil e rapidamente se alastrou. E veio a quarentena ali, bendito seja Deus. Muitas portas foram se fechando, comércio grande, comércio pequeno, a casa do Senhor também, os templos, né? E eu vivia, né, no início ali, eu não me conformei muito, né, com todo o fechamento, né, mas por ordem, né, decência, doutrina, tivemos que assim respeitar, né, irmãos? E rendo graças a Deus que veio os cultos online, né, e clamando ao Pai sempre, eu falava: Senhor, não foi para isso, Senhor, que o Senhor nos escolheu, Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos alistou, Senhor, nessa guerra. Mas de que soldados somos nós, Senhor? Se na hora que o mundo, o país, né, a qual residimos, né, mais precisa de nós, Senhor, e nós, como soldados, iremos nos esconder, Senhor? Não, Senhor. Eu não digo pelos outros, mas vou falar por mim, meu Senhor.
Eu quero muito te servir, Senhor. Principalmente agora, Senhor, que o número de doentes, o número de desempregados, Senhor, está sendo grande, Senhor. Eu vou ficar me escondendo, Senhor, de forma alguma. Eu quero muito te servir, meu Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu irei buscar as palavras, Senhor, a tua bendita palavra, porque eu nada farei sem a tua palavra, sem a tua guia, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fale com minha alma. E se for da tua vontade, Senhor, porque é o que eu almejo, é te servir, Senhor. Eu não me importo se eu ficarei doente, Senhor, mas o que eu quero é te servir, que tu possas guardar a minha família, Senhor. Bendito seja Deus. E ali, queridos irmãos, nos cultos online, eu ia buscar a palavra, irmãos, e o Senhor sempre falava, irmãos, vai que eu serei contigo, faça isso, faça aquilo, que é nesse momento que muitos estão precisando, irmãos. O Senhor grandemente falava com minha alma, irmãos. O Senhor, parecia que o Senhor estava lendo a minha mente, irmãos, e o Senhor sempre estava confirmando, irmãos, as visitas, mesmo não podendo, irmãos, mas o Senhor sempre estava ali. Vai que eu serei contigo, onde tu colocares a tua mão, eu colocaria a minha, onde tu colocares a sola dos teus pés, eu colocaria o meu, o que tu falares não será tu, mas serei eu falando na tua boca, bendito seja Deus. E ali, irmãos, eu falando com a esposa, vai vendo, esposa, tá vendo? O Senhor está pedindo, esposa, o Senhor está mandando, eu vou, esposa, em nome do Senhor Jesus, eu irei. E assim, irmãos, bendito seja Deus, irmãos. O Senhor sempre preparou ali, graças a Deus, o Senhor sempre pôde preparar ali um valente para me acompanhar nessas missões, irmãos. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Eu digo aos irmãos que foram muitas, irmãos. Não me recordo, irmãos, mas eu rendo graças a Deus que o Senhor não permitiu que eu guardasse, que eu me recordasse, porque toda honra e glória é dada ao Pai. E assim, irmãos, não só na empresa que eu trabalho, mas em muitos lugares aí, tivemos aí os nossos salários reduzidos pela metade, irmãos. Eu confesso ali que nos primeiros meses ali de abril, maio, foi um pouco complicado, irmãos. Passamos ali um pouco de aperto, né? Devido a essa grande mudança, né? Mas eu rendo graças a Deus, irmãos, que mesmo assim nós somos servir ao Pai, irmãos. Somos servir ao Pai. E ali no mês de julho as coisas já estavam um pouquinho melhor, irmãos. Estava, né, nivelada as coisas, graças a Deus. E continuamos a servir ao Pai, irmãos. E digo aos irmãos que o Senhor muito abençoou, irmãos. Muito abençoou. Mesmo com toda essa mudança, irmãos, com os nossos salários reduzidos, mas o Senhor nunca permitiu, irmãos, que viesse a faltar o pão de cada dia aqui em casa, irmãos, nem um prato de comida. Eu rendo graças a Deus que o Senhor fez a multiplicação dos pães aqui, irmãos. Sim, o Senhor fez a multiplicação. Digo para os irmãos, podemos servir ao Senhor alegremente, irmãos, mesmo com toda essa dificuldade, irmãos. Podemos servir ao Pai, irmãos. Podemos estar ali, sabe, chorando com aqueles que estavam chorando, irmãos. Mas ao término de cada visita, irmãos, podemos sair dali sorrindo, irmãos, ao lado daqueles que estavam sorrindo, irmãos. Porque o choro, irmãos, há de durar uma noite inteira, irmão, mas a alegria, ela há de vir pela manhã. Bendito seja Deus. E eu rendo graças a Deus, irmãos, que esse ano de 2020, irmão, pode-se dizer assim, catástrofe, né, meu irmão? Que essa enfermidade levou muitas vidas, irmão, infelizmente, irmãos. Mas não há de cair uma folha de uma árvore sem que o Pai assim permita, irmãos. Eu rendo graças a Deus que para mim e para minha família foi um ano abençoado, irmãos. Porque foi o ano que mais pudemos trabalhar para o Senhor nessa parte, irmãos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que ali, ao findar do ano, irmãos, e ali no virar do ano de um para o outro, né, 2020 para 2021, e até a nossa conta bancária, irmãos, até a nossa conta bancária que todo ano encerrava no vermelho, mas neste ano de 2020 para 2021, o Senhor nos abençoou tanto
que a nossa conta bancária terminou no sinal verde, irmãos. Para os irmãos verem como Deus é maravilhoso, irmãos. Aquele que trabalha para o Senhor, irmãos, o Senhor honra, irmãos. Eu estou dizendo que Deus é maravilhoso, irmãos. Eu sinto por aqueles que perderam seus entes queridos, irmãos. Eu sinto por aqueles que ficaram ali enfermos, irmãos. O Senhor aqui muito nos resistiu, irmãos. Servindo ao Senhor nessa parte, irmãos, indo para frente, irmãos. Nunca recuando, mas indo para frente como o Senhor nos mandou. E o Senhor nos resistiu de uma tal forma, irmãos, que essa enfermidade não veio à nossa casa, irmãos, porque o Senhor falou que estaria nos guardando, irmãos. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que já nesse ano de 2021, bendito seja Deus, pouco foram as visitas que fiz, irmãos, pouco foi, mas não parei de trabalhar, graças a Deus, trabalhamos direto, e em maio deste ano, eu vim a ficar acometido dessa enfermidade, mas graças a Deus que a minha preocupação era a minha família, minha esposa, mas correndo ali, fizemos exames da minha esposa e nada deu para ela, irmãos. Eu rendo graças a Deus que eu clamando ao Pai, o Senhor me deu força e assim me libertou, irmãos, no tempo do Senhor. Hoje estou aqui, irmão, bem, graças a Deus, trabalhando com saúde, irmãos, entendeu? E orando muito pelos próximos, irmãos. Assim eu rendo graças a Deus por tudo, irmãos. Eu peço aos queridos irmãos para que continuem a orar por nós, que nas nossas humildes orações estaremos orando por todos nós, irmãos. E aquele que se sente de coração, irmãos, que trabalhar para o Senhor, trabalhe, irmãos. Trabalhe que o Senhor honrará, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo, irmãos. Pela participação aqui no canal, que o Senhor também possa abençoar aqui o canal. E a todos que sentem de coração de testemunhar aqui, irmãos. Um forte abraço. Deus o abençoe grandemente. Deus seja louvado.